Olá, pessoas amigas queridas, pessoas que estão aí querendo aprender um pouquinho do Evangelho, estudar, pensar, se reciclar, se recriar, né? Recriar pensamentos novos baseados nos ensinamentos de Jesus, através do ensinamento do Evangelho decodificado por Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos à nossa oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoaremos também aquele que nos deve. Não nos deixe cairmos em tentações e livrai-nos de todos os males, que assim seja com a graça de Deus Pai. Pois bem, meus amigos, nós estamos no finalzinho do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Estamos nas instruções dos Espíritos, na última instrução de Locardeire. Última, assim, depois no finalzinho tem mais uma, é a penúltima, porque depois vem uma questão de São Luís. Então na penúltima, que é um tanto extensa, nós começamos no estudo da semana passada e hoje daremos a continuação. Nós vimos aqui que Locardeire veio nos ajudar a auxiliar-nos e ter coragem para nos melhorarmos no caminho que estamos percorrendo, que é de nos melhorarmos, nos burilarmos. E o tema aqui é sobre o desprendimento dos bens terrenos. O último item da palestra anterior falava a respeito de um pai que se dedica a guardar, acumular posses e usa isso com o nome de generosidade para deixar aos filhos, para que não fiquem na miséria. E vai ali acumulando, mas que por fim, a gente, aprendiz que nós, aprendizes, percebemos que muitas das vezes, no tempo de hoje, muitos assim agem ainda, mas que no fundo acabam criando aqueles filhos que não conseguem olhar para o próximo, ter empatia, se colocar no lugar do outro e auxiliar. Então, é algo que tenta justificar, dizendo ali que é generosidade para com os seus, e no fundo está ensinando uma desvirtude, se é que existe esse tema, mas para aprendermos, né? Então vamos continuar a leitura. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto acumulou bens, ouvireis dizer frequentemente que, quando o dinheiro é ganho, sabemos dar-lhe valor. É a mais pura verdade. Pois bem, que este homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro, faça a caridade segundo suas possibilidades e terá maior mérito do que aquele que, nascido na fartura, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se esse homem, que se recorda de suas lutas, seus esforços, torna-se egoísta, impiedoso para com os pobres, será bem mais culpado do que aquele outro, pois quanto mais cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais deve se empenhar e ajudar os outros. Infelizmente, o homem de posse sempre carrega consigo um outro sentimento tão forte quanto o apego à riqueza, que é o orgulho. É comum ver-se o novo rico atormentar o infeliz que implora sua ajuda com a história de seus trabalhos e habilidades, ao invés de ajudá-lo e por fim dizer-lhe: faça como eu fiz. Na sua opinião, a bondade de Deus não influiu em nada na sua riqueza. O mérito cabe somente a Ele.
Seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e capacidade, não compreende que Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Desperdiçar a riqueza não é desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. O homem, como depositário desses bens, não tem direito de os esbanjar e usá-los só em seu proveito. O gasto irresponsável não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Aquele que esbanja ouro para satisfazer uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, saber usufruir dela em benefício de todos e não somente para si, em não sacrificar por sua causa os interesses da vida futura e, se Deus a retirar, perdê-la sem reclamar. Se, por infortúnios imprevistos, vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que seja feita a vossa vontade. Olha essa colocação, meus amigos, porque se formos ver lá no Velho Testamento, é colocado que todos os filhos de Jó foram tirados dele. E ele faz o quê? Reclama, blasfema, xinga a Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor me destes, o Senhor me tirastes, que seja feita a vossa vontade. Então é isso que vem nos colocar. Se estivermos numa situação ali de termos aquilo que é considerado riqueza e quando for tirado, que saibamos respeitar a vontade de Deus Pai. Eis o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos, tende fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode devolver-vos. Resisti com coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. Não vos esqueçais nunca de que, quando Deus vos prova por uma aflição, sempre coloca uma consolação ao lado de uma rude prova. Pensai também que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desapegar destes últimos. Quanto menos valor se dá a uma coisa, menos sensível se fica à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como uma criança que apenas vê o momento presente. Aquele que não é apegado é como o adulto que vê as coisas mais importantes, pois compreende estas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Pois é, meus amigos, olha a comparação. Aquele que é apegado, é como uma criança que vê ali só o momento presente. É a comparação que é feita aqui por esse Espírito que veio nos trazer um pouco de entendimento sobre essas colocações desse capítulo. A criança é assim, para ela o momento presente é tudo que ela tem. E ela se apega, ela brinca, ela ri. E é como se o amanhã não houvesse. Agora, aquele que já tem esse desapego, que consegue praticar a caridade bendita sem o orgulho, sem humilhar o próximo, que sabe usufruir dos bens que tem, para ele, para os seus e para o próximo. Esse é como aquele adulto aprendizes, que já sabem dessa colocação de Deus. Meu reino não é deste mundo. Que a verdadeira vida é a vida espiritual, que aqui estamos para aprendermos a lidar com tudo isso, com essas posses
com esse lado material, pois que necessitamos dele. Temos um corpo físico para habitar nesse nosso planeta Terra, lindo, maravilhoso, que precisa de tantos cuidados. E que está ali, passando de provas e expiações para a regeneração. E quantas coisas temos que aprender nesse tempo de mudança. Quantas? É então que sejamos, né, meus queridos amigos, capazes de arregaçar as mangas, de lavar a alma, limpar o pensamento e nos vermos como filhos de Deus. E o irmão também, o necessitado também. E se por sua vez somos nós os necessitados, que saibamos que Deus não escolheu o outro para ter as posses e nos deixou de lado. Que são provas, estamos cada um passando pelo pedacinho que precisamos, não é? Quando tem gente que fala, estou passando um pedacinho que ninguém é capaz de entender. Deus é. Tenhamos confiança, estejamos de qualquer lado que seja dessa balança aí. Estejamos sempre confiantes para que possamos seguir avante com essa confiança inabalável em Deus. Vamos continuar nossa leitura. O Senhor não ordena a ninguém desfazer-se do que possua para se reduzir a mendigo voluntário, porque então se tornaria uma carga para a sociedade. Agir desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. É um egoísmo de outro modo. Seria fugir à responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Então, gente, olha essa colocação. Ter desprendimento aos bens terrenos também não quer dizer abrir mão de tudo que se tenha, né? Não é isso. Por quê? Porque tem que se haver ali, é uma prova, né? Ou abrir mão de tudo que possa ter pelo trabalho digno e viver ali no oba-oba. Imagina, Deus condena quem tem posses, então não quer ter nada. Compensação, não vou fazer o mínimo esforço, não vou trabalhar, porque Deus proverá. Não, não é isso. Aquele que assim age é o chamado preguiçoso, né? É o preguiçoso de fazer o esforço do trabalho para conseguir algo. É o preguiçoso moralmente que não quer se modificar. É o preguiçoso que não quer passar pela prova. Então é melhor eu esbanjar tudo, acabar logo. E também é uma forma de ser egoísta. Por quê? Porque se assim age, é o que diz lá no texto, que acabamos de ler no Evangelho segundo o Espiritismo, ele acaba sendo um peso para a sociedade. Começa sendo um peso ali para os seus que estão próximos e para a sociedade, porque vai viver ali no oba-oba, para que entendamos, né? No Deus proverá e não vai buscar, não vai tentar produzir. É fugir da responsabilidade. Aí, nesse trechinho que vimos nesse parágrafo, é necessário que nós saibamos o quê? Que é necessário ter equilíbrio para tudo na nossa vida. O equilíbrio é o que faz com que sejamos sensatos em qualquer situação. Mas vamos lá, né? Continuemos. Deus a dá a quem lhe parece ser bom para administrá-la em benefício de todos. O rico tem, portanto, uma missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a riqueza quando é dada por Deus é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer administrando-a com sabedoria.
Saber passar sem ela quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a recebemos, saber sacrificá-la quando for necessário, é agir de acordo com a vontade do Senhor. Que diga, pois, aquele que recebe o que o mundo chama de uma boa fortuna: meu Deus, vós me enviaste um novo encargo, dai-me a força para desempenhá-lo conforme a vossa santa vontade. Olha que lindo! É saber, seja qual for a situação em que estejamos, saber passar por ela, saber administrar com equilíbrio e que seja feito conforme vossa santa vontade. É isso. Em qualquer situação da nossa vida, é isso que precisamos entender. É isso que precisamos praticar. Eis, meus amigos, o que vos queria ensinar, diz esse Espírito maravilhoso. Quanto ao despreendimento dos bens terrenos, posso resumir dizendo: contentai-vos com o pouco. Se sois pobre, não invejeis aos ricos, pois a riqueza não é necessária para a felicidade. Sois ricos? Não vos esqueçais de que vossos bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego como uma prestação de contas de um empréstimo. Não sejais depositários infiéis, fazendo com que eles sirvam apenas para a satisfação de vosso orgulho e sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor para vós unicamente o que recebestes, não como doação, mas somente como um empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. Pois então, meus amigos, olha que lindo aqui. Lembrai-vos que aquele que dá aos pobres aquele que dá aos pobres salda a dívida que contrai para com Deus. Ou seja, é uma forma, saber utilizar os bens que possui para auxiliar ao próximo, àquele que necessita, é uma forma de ir ali aliviando os débitos que devem ser muitos e muitos que temos para com Deus Pai. Agora sim, vamos à instrução desse último espírito em relação a esse capítulo. São Luís, Paris, 1860. É o item 15. O princípio segundo o qual o homem não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir quando desencarna os bens que gozou durante sua vida, pois o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutar deles. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Portanto, o homem é impotente na sua vontade, julgando que pode manter a sua fortuna em sua linha de descendência, mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando achar conveniente. Então, quantos são aqueles que, como vimos em várias passagens por esse capítulo, não, estou sendo generoso, quero deixar a fortuna aos meus descendentes, filhos, netos, bisnetos. Mas quando desencarna lá do lado espiritual, sofre muito ao ver que aquilo tudo que amontoou em ouros, pratas, firmas, sei lá o que mais, posses, foi se despedaçando com o passar do tempo, porque não ficou com nenhum de seus descendentes. Ou na divisão,
Um com a parte que ficou sobre ali, como na parábola dos talentos, multiplicar aquele pouco, mas o outro que recebeu igualmente, porque na lei judicial dos homens é isso que se diz, né? Tem que se repartir igualmente entre os seus. Acabou sendo como aquele servidor, servo infiel que enterrou ali o seu talento e o viu desmoronar. Então é isso. Se estiver em boas mãos, frutificará. Se for para ser, será. Se não, é Deus que resolve isso. E as fortunas, como diz ali, pode ser assim, daquelas que pensava assim, nunca vão desmoronar. Se espatifam, né, no termo vulgar. Por quê? Porque não era para ser. Mas sim, quanto à pergunta, o homem pode transmitir? Pode sim deixar aos seus descendentes. Pois a lei da sociedade nossa em 2023 é assim. Agora, que vá ficar com os seus descendentes, isso já é da vontade do Pai, que pode deixar sim com aquele que ele acha que deve ficar, que saberá fazer bom uso, ou tirar daquele que ou não vai fazer bom uso, ou que precisa passar pela prova de perder aquilo que herdou, certo? E assim encerramos esse capítulo maravilhoso, longo, extenso, porque fala das coisas materiais às quais ainda somos tão apegados, tão grudados ali como um chicletinho, né? Por mais que a gente tente tirar, ainda fica ali naquele puxa-puxa. Os aprendizados do Espiritismo nos puxa ali para o lado que devemos seguir, e o outro lado da posse ainda nos puxa ali e fala, não, mas a riqueza também é boa. E aprendemos isso nesse capítulo, pois muitas das vezes eu mesma, Silvia e Helena, aqui pensava, nossa, coitado dos ricos, estão todos perdidos. Pois se é mais fácil um pelo de corda, né, que é o camelo ali passar pela agulha, do que um rico na porta dos céus, mas não. Com a graça do Pai e a decodificação de Kardec, nós podemos entender tudo isso. Que cada coisa tem seu significado. O que precisamos é saber fazer bom uso, ter equilíbrio. E vamos nós para mais uma semana tentando colocar em prática o que ouvimos aqui, o que vamos aprendendo, e espero que apreendendo, tendo isso dentro de nós, não decorando o Evangelho, mas na prática, na hora ali, saber pôr em prática. Boa semana, que Deus esteja no coração, na vida e no dia de cada um de vocês. Até a próxima! Vamos lá, companheiros de jornada, sempre agradecendo a Deus nosso Pai Criador e a Jesus, esse mestre amigo ímpar, pela oportunidade do estudo de hoje. Estamos vendo no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, a introdução ao estudo da doutrina espírita. Estamos no item 7, a ciência e o espiritismo. Lembramos que o texto estará na íntegra no site e vamos estar lendo alguns trechos e trazendo algumas singelas reflexões. Kardec nos diz, abre aspas, a oposição das corporações científicas é, para muita gente, se não uma prova, pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos dos que levantam a voz contra os sábios, pois não queremos dar motivo a nos chamarem de estouvados. Temo-los, pelo contrário, em grande estima, e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Entretanto, sua opinião não poderia representar em todas as circunstâncias um julgamento irrevogável.
Quando a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciá-los e explicá-los, abre-se para os cientistas o campo das conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e sustenta encarnecidamente. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem preconizadas e rejeitadas, repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. No tocante às coisas evidentes, a opinião dos sábios é justamente digna de fé, porque eles as conhecem mais e melhor que o vulgo. Mas, no tocante a princípios novos, a coisas desconhecidas, a sua maneira de ver não é mais do que hipotética, porque eles não são mais livres de preconceitos que os outros. Direi mesmo que o sábio terá, talvez, mais preconceitos que qualquer outro, pois uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista de sua especialidade. O matemático não vê nenhuma espécie de prova senão através de uma demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos e assim por diante. Todo homem que se dedica a uma especialidade escraviza a ele as suas ideias. Afastai-o do assunto e ele quase sempre se confundirá, porque deseja tudo submeter ao seu modo de ver. É esta uma consequência da fragilidade humana. Consultarei, portanto, de bom grado e com absoluta confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre a força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso afete a estima que lhes devo por sua especialização, que não tenha em melhor conta a sua opinião negativa sobre o espiritismo do que a de um arquiteto sobre questões de música. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira, num e noutro caso. No Espiritismo, elas requerem condições especiais e outra maneira de encará-las. Querer sujeitá-las aos processos ordinários de investigação seria estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Não lhe cabe ocupar-se do assunto e seu pronunciamento a respeito, qualquer que seja, favorável ou não, nenhum peso teria. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como os indivíduos, independente de sua condição de sábios. Querer, porém, deferir a questão à ciência seria o mesmo que entregar a uma assembleia de físicos ou astrônomos a solução do problema da existência da alma. Com efeito, o Espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e o seu estado após a morte. Ora, é supinamente ilógico pensar que um homem deva ser grande psicólogo pelo simples fato de ser grande matemático ou grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma e, porque não a encontra com o seu bisturi, como se encontrasse um nervo, ou porque não a vê evolar-se como um gás,
conclui que ela não existe. Isso em razão de colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se daí que ele esteja com a razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Quando as ciências espíritas estiverem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas, o que, a julgar pela rapidez com que se propagam, não estaria muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles as aceitarão individualmente pela força das circunstâncias. Fecha aspas. É incrível o quanto a espiritualidade auxilia Kardec, e isso fica claro, pois que ele, na ocasião em que lançou o Livro dos Espíritos, sabia que encontraria opositores diante ali dos sábios, os representantes da ciência essa muito materialista ainda, e que quando sai da questão da observação material, entra num campo de conjecturas, né? Ficam ali pensando o que é verdade e o que não é, o que pode ser contestado, o que não pode. E as ciências comuns da época se apoiavam sempre na questão das propriedades da matéria, o materialismo, né? E hoje, esse avanço da ciência de chegar a ir esmiuçando a matéria e chegar ao campo da energia, né? Já havia sido colocado por Kardec em um dos últimos parágrafos que lemos, quando ele cita que a crença espírita logo será assim comum entre as massas e vai se dar com ela o que se deu com as ideias novas que a princípio encontram oposição, mas que depois todos acabarão se rendendo pela evidência. Hoje nós já sabemos que há estudos em universidades no mundo todo sobre a questão do sexto sentido e da observação que a alma sobrevive ao corpo. É claro que estamos dando os primeiros passos dentro da ciência nesse sentido, e o Espiritismo veio favorecer muito esse tempo de progresso, esse tempo de transição. Mais à frente, Kardec comenta que quando surgem fatos novos, o sábio, para compreender isso, ele deve abstrair tudo o que ele sabe para se abrir para as coisas novas, para que não haja as ideias pré-concebidas, né? E no último parágrafo ele nos diz, abre aspas, o homem que considera a sua razão infalível está bem próximo do erro. Mesmo aqueles que têm as mais falsas ideias apoiam-se na própria razão, e é por isso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Os que ontem repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade hoje se orgulha, apelaram a esse juiz para as rejeitar. Aquilo que chamamos razão é quase sempre orgulho mascarado, e quem não se julgue infalível coloca-se como igual a Deus. Dirigimo-nos, portanto, aos que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao seu apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página do seu livro. Fecha aspas. O próximo item é o 8, perseverança e seriedade. Abre aspas. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e grande, não pode ser feito proveitosamente, senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado.
Fecha aspas. Então vejam que perseverança e seriedade se refere ao estudo que Kardec fez. Ele se debruçou ali incessantemente sobre as questões dos fenômenos, num estudo sério e de continuidade. E mais à frente ele nos diz, abre aspas, uma questão complexa requer, para ser esclarecida, perguntas preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo seu encadeamento de ideias. Fecha aspas. Mais à frente ele nos diz, dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, àquelas, sobretudo, em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos. A leviandade e as perguntas ociosas os afastam, como entre os homens afastam as criaturas ponderadas. O campo fica então livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de oportunidades para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. E depois, mais à frente, se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos em toda a extensão do termo e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Essas palavras de Kardec são mais uma lição a cada um de nós que estamos buscando conhecimento do espiritismo, de nós mesmos, da mediunidade, da sensibilidade que temos. Se não buscarmos esse estudo com seriedade, não significa estar com a carinha sisuda, não é isso. A alegria, mas perseverança, seriedade, boa vontade, para que tenhamos o amparo e o auxílio dos espíritos, que só vão estar espíritos bons conosco se tivermos bons procedimentos, boa vontade, busca da autoevangelização, do autoaprimoramento, da reforma íntima. Próximo item, 9. Monopolizadores do bom senso. Abre aspas. O movimento de objetos é um fato comprovado. Resta saber se nesse movimento há ou não manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual a sua origem. Fecha aspas. Aqui, Kardec fala da escrita obtida com a ajuda de um objeto munido de lápis, com a cesta prancheta, a forma como os fenômenos começaram a se produzir muito inteligentemente para que não houvesse dúvida com relação àqueles observadores, porque ele fala da maneira que os dedos do médium são postos sobre o objeto, dificultando a questão de fraude, desafiando mesmo a pessoa que tivesse uma destreza muito grande no sentido de burlar ali na hora de formar as letras. E também sobre a questão das respostas, da natureza das respostas, que muitas vezes não coincidia com a condição intelectual, moral do médium presente. Outro ponto em que Kardec chama atenção é com as muitas páginas escritas e com a rapidez que eram escritas. E Kardec acrescenta, abre aspas, pela mão do médium menos versado em literatura, surgem poesias de uma sublimidade ou de uma pureza impecáveis que não desmereciam os melhores poetas humanos. Fecha aspas. Na ocasião em que isso ocorria, outro ponto interessante é que esses fatos se produziam e se multiplicavam ao infinito, como dizia Kardec aqui. E diante de perguntas que eram feitas, esses fatos são reais ou não, vinha a resposta, vede e observar.
Não vos faltarão oportunidades, mas, sobretudo, observai com consciência por longo tempo e obedecendo às condições necessárias. Kardec ainda nos relata que, mesmo com as evidências, os antagonistas ainda se falavam em charlatanismo, ilusionismo, mistificação. Aí Kardec pontua que esses fenômenos têm ocorrido coincidentemente em vários pontos do mundo, né? Produzindo os mesmos efeitos, dando respostas idênticas em diversas línguas. O que seria isso, não é? E o codificador ainda continua fazendo interrogações para nos fazer usar a razão. Como é que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestariam a semelhantes manobras, né? Com que objetivo? Como teriam encontrado entre as crianças a paciência e as habilidades necessárias aos fenômenos que eram ali colocados, né? E Kardec finaliza esse parágrafo dizendo, abre aspas, aos olhos de toda pessoa judiciosa, a opinião dos homens esclarecidos, que viram determinado fato por longo tempo e o estudaram e meditaram, será sempre uma prova ou pelo menos uma presunção favorável por ter podido prender a atenção de homens sérios que não tinham nenhum interesse em propagar erros nem tempo a perder com futilidades. Fecha aspas. Kardec finaliza de uma forma brilhante. Aqueles que tiveram olhos de ver, ouvidos de ouvir, não perderam tempo e buscaram a doutrina. Muitos outros continuaram ali como antagonistas e descrentes. Haveria de ser mesmo Allan Kardec, esse espírito escolhido a dedo por Jesus e a pleiade de espíritos superiores para nos auxiliar através da codificação da doutrina espírita, o caminho do progresso. O Espiritismo, como uma tríade, ciência, filosofia e religião, é muito novo e apareceu e se expande cada vez mais nesse tempo de transição planetária, que possamos ter, por nossa vez, olhos de ver, ouvidos de ouvir e mãos de dar as mãos. É muito possível que em trajetórias anteriores não demos ouvido às palavras do Cristo, não nos sintonizamos, não buscamos lucidez. Esse é o momento, então, que possamos agradecer a Deus pela oportunidade de nos ter atraído a essa doutrina que pode fazer a diferença na nossa eternidade, se soubermos nos direcionar, afinando cada vez mais o nosso coração com o do Mestre Jesus. Até o próximo encontro.